Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4, versículo número 4. O tema de hoje, dessa noite, vai ser a gloriosa salvação dos eleitos. Recentemente eu comentei aqui de púlpito que esse ano está fazendo 30 anos que eu entrei no seminário para estudar a palavra do Senhor. Eu lembro que quando percebi claramente que Deus tinha um plano em tempo integral para que eu me envolvesse como vocacionado na sua obra, eu comecei a procurar um seminário. E de repente Deus me levou no seminário no estado de São Paulo. E eu entrei ali justamente com muita sede de aprender mais e mais do Senhor. Então assim, foi um tempo muito, muito precioso de poder transitar em assuntos da teologia, da Bíblia. Eu ficava assim fascinado diante de tantas coisas, preciosidades, que meus ouvidos, às vezes nem meus olhos tinham contemplado até então. Mas também existiam alguns temas nas Escrituras que me causaram algum tipo de desconforto. Aliás, muito desconforto. Uma doutrina que gerou, de certa forma, algumas insônias, muitos debates e centenas de horas de estudo. Centenas de horas de estudo. Eu só consegui assimilar essa verdade doutrinária foi a partir do meu segundo para o terceiro ano dentro do seminário. Porque entrando no seminário você é forçado a estudar mesmo a palavra do Senhor. Geralmente um jovem, um adulto, um adolescente, ele tem um conhecimento superficial das Escrituras. E quando você tem uma igreja que tem uma boa EBD, quando você tem um bom seminário que expõe verdades que não estavam ocultas, mas reveladas para o Senhor, isso mexe com a nossa mente. Isso faz com que a gente tenha que fazer um mergulho mais apropriado para estudarmos aquilo que o Senhor revelou às nossas vidas. Então, meus irmãos, o assunto sobre eleição, predestinação, vezes livre-arbítrio, mexeu muito comigo na época do meu seminário, 30 anos atrás para cá. Então alguns assuntos que eu lembro, estava anotando de cabeça, né? Olha só, até onde a queda afeta o homem lá em Gênesis 3? Qual o tamanho do tombo quando Adão e Eva pecou diante do Senhor? Somos capazes de fazer o bem? Serão perguntas pertinentes. Temos realmente livre-arbítrio ou se perdeu lá em Gênesis capítulo 3? Deus escolhe pessoas para a salvação? Outra pergunta que eu lembro que eu fazia muito na época. O que é, afinal de contas, eleição e predestinação? É uma invenção humana dos reformadores, de Agostinho de Hipona? Foi uma invenção durante a história da igreja ou não? Ou se a Bíblia fala de fato sobre eleição e predestinação? A graça de Deus, outra pergunta, a graça de Deus pode ser resistida? Sim ou não? Então eram perguntas que durante pelo menos 2 anos e meio a 3 eu tive que lidar no meu período de seminário. E graças a Deus pela palavra do Senhor, que me ajudou e muito a entender assuntos muito pertinentes pela qual ele revelou. Abra lá sua Bíblia, a gente vai conversar um pouquinho. Eu espero ajudar talvez alguns de vocês, nessa área que para o ser humano que tem uma mente às vezes soberba, ele não consegue entender esses detalhes ali expostos na palavra do Senhor. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 1, vou começar do versículo 1, nós vamos até o 4, tá? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós,
mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Interessante que esse versículo 4 que nós lemos, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, ele vai repetir isso no capítulo 2 do segundo livro que ele escreve, Tessalonicenses, a segunda epístola, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Olha lá que diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então nós vamos conversar nessa noite sobre isso, a gloriosa salvação dos eleitos. E eu gostaria de pegar uma definição do que significa eleição. Podemos definir eleição da seguinte forma: a eleição é o ato eterno de Deus, pela qual Ele, em sua soberana vontade, e sem levar em conta nenhum mérito humano previsto, escolheu uma grande multidão para receberem a salvação eterna em Cristo Jesus. Então essa é uma definição, uma junção de vários pensadores tentando conceituar biblicamente essa doutrina gloriosa da eleição, que a gente vai ver muitas vezes acontecendo nas Escrituras. Tal doutrina não foi inventada por Agostinho de Hipona, nem por Calvino em Genebra, na Suíça. Pelo contrário, é sem dúvida uma doutrina bíblica, e nenhum cristão bíblico pode ignorá-la. Podemos não entendê-la, até mesmo rejeitá-la, mas tirá-la da Bíblia, isso não é possível. E foi justamente esses textos que Deus me confrontou num período de 2 anos e meio a 3, porque eu posso até não concordar, eu posso até não entender, mas eu não posso dizer que essa gloriosa doutrina não esteja nas Escrituras, porque verdades como essas estão lá. Então, irmãos, eleição significa escolha, enquanto predestinação tem a ver com fim dado aos escolhidos. É um assunto complicado e que já vem sendo debatido há 2000 anos na igreja sem que haja algum consenso, tá? E por que não há um consenso? Aqui eu vou dizer qual é a dificuldade historicamente. Evidentemente que eu estou subindo em cima de grandes ombros de homens de Deus que tiveram que sentar e ler as Escrituras e a partir dali, entender esse conceito tão maravilhoso que a gente chama da doutrina da eleição. Então eu vou dizer qual é a dificuldade. A dificuldade toda é que você encontra na Bíblia 2 grupos de coleções de versículos que parecem contradizer uma a outra. De um lado você tem uma longa lista de versículos que asseguram que Deus é absolutamente soberano, que Deus determinou tudo que existe, que Deus predestinou aqueles que Ele quis para a salvação, que Deus escolheu sim, que Ele escolheu sim, que Deus decidiu quem vai ser salvo e quem Ele escolheu, pessoas que não serão salvas de nenhuma maneira possível. Só os eleitos entrarão no reino de Deus. Temos inúmeros versículos que afirmam essas mesmas verdades. Ou seja, Deus em seu decreto determinou desde a eternidade aqueles pelas quais receberiam a marca do Cordeiro. Tem muitos versículos no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Por outro lado, a mesma Bíblia tem também uma coleção de versículos que parece atribuir ao homem o livre-arbítrio. Entende? A soberania de Deus vezes a responsabilidade humana. Então você vai ver que na mesma Bíblia tem também uma coleção de versículos que parece atribuir ao homem o livre-arbítrio. Do tipo assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Arrependei-vos para a remissão dos vossos pecados,
Quem crer e for batizado será salvo. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós outros. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Aí, diante desses dois grupos de versículos que apontam claramente para a soberania de Deus, em outro grupo de versículos que mostra, que atribui ao homem a responsabilidade de aceitar, de repente, ou rejeitar o evangelho. Aí você fica perplexo diante desses versículos, porque por um lado você tem a Bíblia falando abertamente da eleição e predestinação. Você pode dizer que você não entende a predestinação, mas dizer que ela não é bíblica, está errado. A Bíblia fala da predestinação e da eleição de Gênesis e Apocalipse, e não é pré-conhecimento, ou seja, que Deus nos escolheu porque previu que iríamos crer em Cristo. Irmãos, a fé não é a causa da nossa eleição, mas o seu resultado. Não fomos eleitos porque cremos porque fomos eleitos do Senhor. As boas novas não são a causa da eleição. As boas obras não são a causa da eleição, mas suas consequências. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. Então, como combinar a soberania de Deus com aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio? Como posso afirmar as duas coisas? A resposta é impossível, tá? Não podemos conciliar racionalmente as duas verdades bíblicas. Quais são? A soberania de Deus na escolha daqueles que vão gozar a eternidade na sua presença, e também a responsabilidade dos homens. Contudo, a Bíblia demonstra que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. É impressionante quando a gente olha isso à luz do Novo e do Antigo Testamento. Segundo os teólogos, esse paradoxo é chamado de teologia de antinomia. Na teologia de antinomia, é quando você tem duas verdades que parecem contradizer uma a outra. Exemplo, a questão da Trindade, você vai encontrar um monte de versículos que afirmam que existe um único Deus, só tem um Deus, Ele é o único Deus verdadeiro. Lembra lá em Deuteronômio 6,4? Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Aí você encontra um monte de versículos que diz que tem um ser chamado Pai, que é Deus, um outro ser glorioso chamado Filho, que é Deus, e um outro ser que é o Espírito Santo, que também é Deus. E aí você volta e vê na Bíblia, esse é um só Deus, mas tem três pessoas que aparecem na Bíblia chamadas de Deus. Como eu combino essas duas coisas? Aí entra um mistério, não combina. É o que a gente chama de antinomia. Você tem que aceitar que há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas. A famosa doutrina da Trindade. Há um único Deus, um único ser glorioso que é Deus, que subsiste em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na matemática divina, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Na matemática humana, 1 mais 1 mais 1, são 3. Então, veja, irmãos, é um mistério aqui, conciliar essa verdade da Trindade bíblica. E o que dizer das duas naturezas de Jesus Cristo? A Bíblia mostra no Novo Testamento que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele era divino e era Deus, e era humano também. Na Bíblia tem várias passagens que se referem a Jesus Cristo como sendo verdadeiro homem. Ele chorou, ele sentiu dor, ele se entristeceu, ele cansava, ele comia, ele dormia, ele agonizou fisicamente nas suas últimas horas e morreu. E tem uma lista enorme de outras passagens
que diz que Jesus é Deus, que Ele já existia antes de vir ao mundo, que Ele e o Pai são um, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é eterno, que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Agora me responda, se Ele é Deus, quem é que morreu na cruz? Que Deus não morre. Percebe? Como harmonizar verdades tão maravilhosas acerca da própria pessoa de Jesus Cristo. E a resposta é: não sei, é mistério. A nossa mente finita, a nossa mente limitada não consegue, entender esses mistérios, essas tensões bíblicas que Deus nos revelou. As duas naturezas de Jesus é mais um outro mistério que a Bíblia revela, que a gente não consegue compreender. Não é uma contradição, é um assunto que está acima da nossa lógica, né? E isso diz respeito também à soberania de Deus e à responsabilidade humana. A doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana se encaixa na mesma categoria. Como conciliar essas verdades que aparecem em tantos versículos da Bíblia? Como conciliar? Como conciliar? Então, meus irmãos, eu queria dar algumas reflexões aqui dessa verdade maravilhosa que o apóstolo Paulo colocou. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus de Tessalônica, a vossa eleição. Por isso que vocês têm uma fé operacional, um amor abnegado e uma esperança firme na volta de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus vos escolheu. Foi uma escolha da soberania de Deus. E aqui eu vou pedir para o nosso irmão, nosso querido Heber, colocar a primeira imagem, para a gente refletir algumas verdades aqui. O que a Bíblia nos mostra? O perigo na falta de equilíbrio. A soberania de Deus é ensinada em toda a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento. Não tem como negar isso. O Deus que nós servimos é Senhor da eternidade, da história, do passado, do presente e do futuro. E a nossa atenção aqui é buscar o equilíbrio entre a dificuldade teológica, o relacionamento entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Essa é a tensão que o Novo Testamento você vai encontrar. E eu quero mostrar alguns versículos para a gente refletir de um tema que muitas vezes a gente frange a testa e tenta correr para não encarar algumas verdades tão bíblicas. Segunda imagem, Heber, por favor. Olha só, verdades inegociáveis, que não dá para abrir mão na palavra do Senhor, ok? Não dá para você fazer qualquer tipo de acordo. A primeira verdade inegociável é a soberania de Deus, o conceito de Deus. Irmãos, a Bíblia mostra que esse Deus que nós servimos, Ele é grande, Ele é o grande eu sou. É um Deus todo poderoso, é um Deus que nunca é pego de surpresa, é um Deus que sempre existiu. Ele é o Deus que ele se apega à sua própria sabedoria. Quando você olha os atributos do Senhor nas Escrituras, você fica assim, quebrantado o seu coração diante de tanta verdade. O conceito alto que devemos ter da majestade de Deus. Deus, existe aí há uns anos atrás, eu lembro que há 20 anos atrás, começou a se popularizar no Brasil, uma teologia chamada teísmo aberto. Teísmo aberto diz assim, que Deus abriu mão da sua onisciência, ele abriu mão de parte da sua soberania para interagir com a gente. Exemplo, o que aconteceu ontem no Irã, jogando mísseis balísticos em Israel. Essa teísmo aberto vai dizer assim, que Deus também foi pego de surpresa porque Ele não sabia. E tem pastores que transitam no meio liberal, numa teologia enferma, doente, chamada liberalismo teológico, que afirmam isso, que Deus também não consegue prever o futuro. Mas o Deus que nós encontramos nas Escrituras é o Deus que tem um conhecimento de absolutamente tudo. Inclusive, não cai um fio de cabelo sem que Ele saiba, e sem a sua a autoridade. Então a soberania de Deus
ela é evidenciada em toda a palavra do Senhor. É uma verdade que não dá para abrir mão. A segunda verdade, Heber, por favor, a salvação pela graça por meio da fé. Irmãos, não dá, são verdades inegociáveis. Ou seja, que Deus, no seu ato gracioso, mesmo nós não merecendo, Ele resolveu nos amar, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado. A causa da nossa salvação é pela graça, ok? E nós nos apropriamos com isso por meio da fé em Jesus Cristo. Coloca a segunda imagem, por favor, a quarta imagem, Heber. Olha só, eu já mostrei isso, eu já coloquei na tela aqui na igreja em algum momento, nos últimos anos, sobre essa verdade aqui. Nós somos sempre salvos por causa da graça de Deus. É a causa de não sermos consumidos. É Deus nos cercar com seu amor gracioso, nos presenteando com a sua presença e por meio da salvação que há em Jesus Cristo. A base da nossa salvação é o sacrifício de Jesus Cristo. É o preço que foi pago por nós na eternidade. Jesus morrendo uma morte que não era dele, era de cada um de nós, para nos dar a salvação eterna. Agora o meio é pela fé. Não somos salvos por causa da fé, nós sim pela graça. A fé é o instrumento pela qual eu me aproprio dessa verdade que Deus está nos dando por meio de Jesus Cristo, o nosso salvação. O que altera, varia do Antigo ao Novo Testamento é a quantidade da revelação. Durante todas as eras, na época de Moisés, na época de Noé, na época de Davi, na época do apóstolo Paulo, o que varia é a quantidade da revelação. Mas sempre somos salvos por causa da graça de Deus, com base, preço no sacrifício de Cristo, por meio da fé. Outra verdade, pode ser a outra imagem, uma outra verdade inegociável na Bíblia: a responsabilidade humana. E nós vamos ver daqui a pouco alguns textos que apontam dessa forma, através de um processo que a gente não consegue explicar. Mas o homem, quando rejeita o Evangelho, né, ele é responsável por essa decisão de não acolher a salvação que está sendo oferecida. E nós vamos ver textos mostrando dessa forma, essa responsabilidade humana diante do convite do Senhor. E uma outra verdade que nós vamos encontrar nas Escrituras é a segurança da salvação em Cristo Jesus. Irmãos, isso é um descanso, um bálsamo para a nossa alma. Uma vez que você teve um encontro face a face com Jesus Cristo, né? A sua viagem está seguro para a eternidade, onde habita Deus, onde habita a Trindade. Esse é um fato bíblico, a nossa segurança acerca da salvação. Deus nos dá vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E agora nós vamos ver alguns versículos que mostra a dificuldade de harmonizar soberania de Deus e a responsabilidade humana, que é tanto evidenciado nas Escrituras. Pode ser o próximo imagem. Olha só, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem quase sempre aparece lado a lado, sem explicação ou harmonização. Envolve um paradoxo que o Novo Testamento não procura resolver e que nossas mentes finitas não podem compreender em sua profundidade. Percebe aqui, queridos, né? Os autores bíblicos lidam com essa tensão. A nossa mente meio racionalista tenta colocar em equação, tentando explicar exaustivamente aquilo que está na Bíblia, ou tentar entender exaustivamente a mente de Deus. Isso não dá, por quê? Porque a nossa mente de fato ela é finita. E aqui nós vamos ver alguns versículos, irmãos. Olha só, que mostra a soberania de Deus. Olha o que diz Efésios 1, 4 a 6.
Deus nos escolheu nele. É uma escolha, uma eleição. Ele selecionou antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Quando a gente entende esse versículo, a gente descansa na mão de um Deus que escolhe, um Deus que faz as coisas acontecer de tal forma para a sua glória e honra. Olha o que diz João capítulo 1 verso 13: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feito filho de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Não é uma opção, não foi o ser humano, né, que tomou a decisão de agarrar pela fé essa tão grande salvação, mas sim Deus, o próprio Deus. Jesus falando em João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Olha o versículo 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, Deus tem que agir arrastando as pessoas do império das trevas para o reino maravilhoso da sua luz. Mateus 22,14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Atos 2,39: a promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Porque se Deus não chamar, não tem como assimilar o poder transformador do Evangelho. Atos 13,48: e creram todos que haviam sido destinados, olha só, para a vida eterna. São versículos, você não pode rejeitar uma doutrina gloriosa de que Deus elegeu e predestinou aqueles que Ele escolheu para a salvação eterna. E aí você tem do lado direito a questão, em vermelho, do seu lado direito, alguns versículos que atribuem aos homens a responsabilidade ou não de aceitar o Evangelho. Olha o que Jesus vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É um convite. O Senhor, segundo de Pedro 3,9: o Senhor não retarda a sua promessa, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Romanos 10,9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus jogando a responsabilidade para os seus ouvintes, para que eles ouçam o Evangelho e confessem com a boca sobre Jesus Cristo. Marcos 16,16: quem crer e for batizado será salvo, quem por ele não crer será condenado. O que dizer de Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quantas vezes você vai ver esse tipo de colocação no Antigo Testamento? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Deus convidando através da boca dos profetas a nação de Israel para que eles experimentassem a verdadeira salvação. Josué 24,15: escolham hoje a quem irão servir. Mateus 23,37: quantas vezes, lembra Jesus perante Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os seus enviados, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Jesus joga a responsabilidade diante daquelas pessoas. Apocalipse 3,20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. São versículos inacreditáveis que mostram, essa tensão de algo verdadeiro, a soberania de Deus ensinada em toda a Bíblia, mas mostrando um outro lado, a responsabilidade humana de virar as costas diante daquilo que o Senhor tem revelado.
Pode passar o outro slide, por favor? Olha só, 2 Timóteo 9. Olha o que diz esse versículo, meus irmãos. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça, a qual nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. E ninguém é salvo por causa das boas obras, muito menos de que Deus previu. Ele olhou lá no futuro, lá na frente, e previu: ele vai aceitar, esse aqui não, e aí aquele que vai aceitar, ele mandou o presente da salvação que é Jesus Cristo. Nada disso, não é baseado na presciência de Deus, pelo contrário. Por quê? Porque se depender de nós, a gente jamais ia abraçar o Evangelho. Aliás, olha o que diz lá em Romanos capítulo 3, verso 9. Olha o que Paulo fala ali, não está na tela, tá? O que se conclui? Romanos 3, 9. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Percebe? Por isso que Deus tem que intervir, como está aqui no texto, né? Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas segundo a sua graça sobre nós. Olha o que diz ali em Atos 13:48, Paulo está em Antioquia, diz assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, havia uma seleção prévia de um Deus soberano que decretou com antecedência aqueles que pertencem a Ele. Atos 18:10, o Senhor lhe disse lá em Corinto para o apóstolo Paulo, ele está na cidade de Corinto: Paulo, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, em Corinto, uma cidade depravada, corrompida, havia muitas pessoas que Deus tinha separado para experimentar a vida eterna. Pregue a palavra nessa região, Paulo, porque muitos virão sendo arrependidos e entenderão o Evangelho. 2 Timóteo 2,10, um texto bem conhecido, Paulo escrevendo a Timóteo em Éfeso: por essa razão tudo suporto por causa dos... O que ele diz? Por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então veja bem, a doutrina da eleição mina o evangelismo na igreja, termina com os trabalhos missionários. Não é verdade. Pelo contrário, a doutrina da eleição, da predestinação, estabelece missões, dá entusiasmo, mesmo debaixo de sofrimento. Olha o que ele vai dizer, né? Ele diz assim: por essa razão tudo suporto por causa dos eleitos. Ele não se sente desanimado, ele está entusiasmado diante de perseguição e lutas. Por quê? Porque ele sabe que naquela região, em várias regiões, existem pessoas que vão ser alcançadas pelo poder do Evangelho, porque o Senhor assim determinou. Romanos 8:29, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Percebe, irmãos, essa tensão? Como harmonizar? Como conciliar? A nossa mente pequenininha não consegue transitar em coisas tão gloriosas, que a Bíblia chama de mistério. Isso é um mistério, mas graças a Deus que essas duas verdades foram reveladas. A gente não entende, mas podemos perceber a ação do Senhor aqui. Em relação à responsabilidade humana, Marcos 8:34, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes:
se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Percebe? Parece que Jesus está atribuindo a responsabilidade para os seus ouvintes. Atos 7,51, homens de dura cerviz e obstinados de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Olha o que Jesus está dizendo, vocês estão resistindo ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deuteronômio 30,19, hoje Moisés dizendo, invoca os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, as bênçãos e as maldições. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos possam viver. Coisa tremenda, né? Romanos 10,13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E por último, Lucas 7,30, mas os fariseus e os peritos da lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Recusaram o propósito de Deus. Percebe, irmãos? A soberania de Deus e a responsabilidade do homem quase sempre aparece lado a lado, sem explicação ou harmonização. Você quer ver um versículo? Olha esse versículo. Onde você encaixaria esse versículo? Pode colocar a próxima imagem? Heber, como é que você encaixaria esse versículo? É soberania de Deus ou responsabilidade humana? Jesus falando aqui em Lucas 22. Olha o que está dizendo, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, decretado pela soberania de Deus. Deus conduz a história, cada detalhe, cada vírgula, cada ponto. Continua o versículo, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Olha a responsabilidade humana aqui. Que coisa gloriosa, irmãos. Isso é glorioso demais, né? Pode colocar a próxima tela. Olha só, não é um versículo bipolar, não. É um versículo que mostra as duas realidades, essas duas tensões sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. De acordo com Jesus, a sua traição foi resultado da decisão imoral de Judas, que é responsabilidade pelo fato da traição. Ao mesmo tempo, Jesus Cristo ensina que a sua entrega à morte havia sido soberanamente predeterminada por Deus. As duas realidades são mostradas lado a lado. Irmãos, isso é fenomenal. Pessoas agem de acordo com as suas decisões, e ao fazer isso, cumprem exatamente o que Deus já havia predeterminado. Mais uma vez, não somos capazes de entender hoje exatamente como isso acontece, mas está lá. E último versículo, Atos 4, 25 e 28. Olha lá, mais um versículo, pode ser, Heber, outra imagem, né? Diz assim, tu falaste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Percebe aqui? Mais uma vez, a responsabilidade, o mundo, as nações se levantando contra o plano maior do Senhor, mas Deus tinha determinado dessa forma, sem tirar a responsabilidade desse grupo. Pode passar, Heber, o versículo que mostra justamente a responsabilidade humana de um lado, vezes essa tensão à soberania de Deus. Segundo Wayne Grudem, a Bíblia nunca culpa a Deus, e é verdade, irmãos, a Bíblia nunca culpa a Deus pela rejeição que alguém faz ao convite de Cristo.
A ênfase está sempre nas escolhas espontâneas daqueles que se recusam a crer. A culpa por sua incredulidade recai sobre eles. Esse é um padrão coerente na Escritura. As pessoas que permanecem na incredulidade fazem isso porque não estão dispostas a vir a Deus. E a culpa por tal incredulidade sempre jaz com os próprios descrentes, com os próprios ímpios, e nunca com Deus, nunca com o Senhor. Então, a gente vê essa linda, esse paradoxo, essa aparente contradição entre a soberania de Deus na escolha daqueles que serão salvos, mas também mostra que se um dia as pessoas, e muitos infelizmente vão para as trevas, é por causa das suas próprias decisões e rejeições diante de tão grande salvação, Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Tessalonicenses, ele fala o seguinte: a eleição é uma verdade revelada e não uma especulação teológica. Podemos rejeitá-la, mas não tirá-la da Bíblia. É perigoso envolver-se em especulações inúteis acerca da soberania de Deus e da responsabilidade humana, uma vez que ambas são ensinadas nas Escrituras. Esse é o nosso desafio, irmãos, descansar naquilo que o Senhor revelou à nossa mente. E Paulo aqui mostra que se aqueles irmãos realmente podem confiar e ser grato a esse Deus maravilhoso, é porque ele mostra ali, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Esse Deus maravilhoso agindo na história para resgatar, pessoas da perdição eterna. Então, como foi falado no início, a eleição é o ato eterno de Deus pela qual Ele, em sua soberana vontade e sem levar em conta nenhum mérito humano previsto, escolheu para receber a salvação, escolheu pessoas, uma grande multidão, para receber a salvação eterna em Jesus Cristo. Que nós possamos também descansar em nossos corações com essa verdade maravilhosa de Deus. Eu espero, quando chegar em 2 Tessalonicenses, eu queria trabalhar um pouquinho mais esse tema, tá, meus irmãos? Mas não se assuste não, está na Bíblia, porque essa verdade da soberania de Deus, da eleição, da predestinação, humilha a nossa vida, a nossa arrogância, a nossa soberba, humilha o humanismo, porque você não contribui absolutamente nada para a sua salvação. Talvez a única contribuição que você faz é reconhecendo os seus pecados e pela fé entregando na cruz do Calvário em Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus abençoe vocês.